Quem está financiando as técnicas de engenharia genética? Um grande olá a todos, sejam muito bem-vindos a esse vídeo e hoje então eu quero mostrar para vocês quais são então os grandes projetos e os grandes partidos ou agentes que estão financiando os projetos de engenharia genética. Então, esse vídeo a gente vai começar com o seguinte: a gente vai ter primeiro o desenvolvimento de tecnologias e, como a gente vai ver, essas tecnologias elas estão diretamente ligadas com o que é possível fazer com engenharia genética, porque sem o desenvolvimento de novas tecnologias a gente não vai conseguir ter progresso nessa área, ou seja, o progresso nessa área ele vai depender das tecnologias que estão disponíveis. E depois então a gente vai ver os projetos nos Estados Unidos, no Reino Unido, o caso então da Islândia, que foi um caso diferente, e também o caso da China, que hoje é uma das maiores superpotências de engenharia genética e eles estão extremamente interessados nisso. Tá? E é uma coisa que a gente vai começar a pensar. E então depois a gente vai ver a questão da inteligência artificial, que a gente vai ver que vai ser necessária para o futuro então da engenharia genética. Tá? E aqui então eu queria falar para vocês que alguns nomes eu não vou falar para não marcar a bandeirinha aqui do YouTube, tá legal? Então vamos começar. Como é que funciona? As técnicas de engenharia genética, elas são então completamente associadas com uma instituição, uma empresa privada, órgão do governo, e é sempre feita por meio de projetos, tá? E aqui a gente vai ver que os projetos eles são muito feitos em empresas privadas e públicas. Então são projetos privados e projetos públicos, que chega num ponto que realmente não interessa mais se quem está fazendo o projeto é o governo ou é uma empresa pública, porque eles estão sempre alinhados e se ajudando no desenvolvimento dessas tecnologias. Aí aqui então a gente vê que, por isso, a engenharia genética ela só é possível graças aos esforços dos interessados. Sem eles, não teriam sido feitos os estudos que possibilitaram o desenvolvimento das técnicas, principalmente do sequenciamento dos genomas, como falamos, que é ler e analisar o DNA. Então tudo vai ser em volta do sequenciamento dos genomas, tá? Isso é muito importante. Então, tu conseguir pegar o DNA e ler ele. Então aqui a gente vai ver que o DNA ele foi descoberto em 1953, tá? Por esse pessoal aqui. E então esse foi o primeiro passo para começar a sequenciar, tá? Então em 1953 essa brincadeira toda começou realmente a sério, tá? Aí então nos anos 60 os cientistas começaram a aplicar radiações em plantas para ver se eles conseguiam fazer mutações aleatórias. Depois nos anos 70 os cientistas começaram a aumentar um pouco mais. Então eles começaram a aplicar fragmentos de DNA em bactérias, plantas e animais para estudar e modificar o código genético deles. Depois, nos anos 70, então, esse pessoal aqui de Cambridge, eles inventaram a primeira forma de sequenciar genomas. Tá? Então, no meio dos anos 70, surgiu a primeira forma de sequenciar genomas. Depois, esse pessoal aqui conseguiu automatizar o processo, tá? E em 1974 foi que então nasceu o primeiro ser geneticamente modificado. Ou seja, a gente vê que começa a ficar mais rápido as coisas, né? Então aqui nos anos 80 e 90, a indústria realmente se tornou uma indústria comercial, tá? Através da primeira patente que foi emitida por um micróbio desenvolvido para absorver o petróleo. Em 1994, então o primeiro alimento modificado geneticamente foi vendido, que foi um tomate muito melhor. E a gente vê hoje que os nossos tomates são muito melhores do que os tomates orgânicos, porque eles estão cheios de modificações genéticas. Aí na década de 90 também foram desenvolvidas então técnicas para gerar um bebê com material genético de 3 humanos. Ou seja, um bebê nasceu com 3 parentes, com 3 doadores de material genético diretos. E aí aqui então a gente tem que até pouco tempo editar material genético era complicado e muito, mas muito caro. Isso tudo mudou com o sistema CRISPR, tá? Que diminuiu o custo em 99% e o que antes levava mais de um ano para sequenciar os genomas, agora é possível fazer em simplesmente algumas semanas dentro de um laboratório. E qualquer laboratório do mundo consegue fazer isso. Então aqui o CRISPR ele significa repetições palindrômicas curtas, agrupadas e regularmente interespaçadas. Tá? Muito complexo. A gente não vai entrar então nos detalhes do que é o sistema e como é que ele faz, porque a gente não está querendo fazer uma aula de biologia aqui. Tá? Mas o que é esse sistema? Bom, vamos usar essa frase aqui, que eu acho que ela vai ser muito útil para a gente entender o que significa. Então a biologia vai ser a nova grande plataforma de computação. DNA vai ser o código e CRISPR vai ser a linguagem de programação. Como assim? Bom, como a gente viu no vídeo anterior, a gente tem o nosso código genético, que eles descobriram, o DNA, né? Então o nosso código genético ele vai começar a ser alterado
através desse sistema aqui. Tá? Então ele faz muitas coisas, ele tem vários usos, mas o principal para nós é a edição genômica. Então, editar os genes. E aqui então, em 1987, a primeira descrição do que viria a ser o CRISPR por Yoshizumi Ishino, na Universidade de Osaka. Então foi ele que começou o processo em 1987. E o termo então foi, em 2001, dado por Francisco Mujica e Ruud Janssen, que nomearam então a tecnologia CRISPR. Desde então, a tecnologia não para de ser desenvolvida. Aqui a gente vê então alguns sistemas CRISPR, então tem o CRISPR-Cas9, Cas3, Cas13, Cas-X, Cas-Y, Cas-Skip. E aqui então, a gente vê que tem uma nova alternativa para esse sistema. E essa nova alternativa é o sistema chinês LEAPR, tá? Então a gente já começa a ver aqui que a China, ela está tendo um papel muito grande na edição de genes, tá? Que é a base da engenharia genética. Aí a gente vê aqui então a questão da fertilização in vitro, tá? Que ela então se refere à questão de ter filhos no laboratório, né? Então não ter filhos através do ato sexual. E aqui a gente vê então o link com a Royal Society. Então, em 1968, a Royal Society of Medicine em Londres, esse pessoal aqui começou a discutir então sobre a questão da fertilização in vitro. E a gente vê que isso aí é uma coisa interessante, né? Porque quem conhece a Royal Society sabe que tem algumas coisas meio macabras por trás. Em 1972, então, começaram as tentativas humanas. Então eles começaram a tentar realmente usar isso. Em 1976, a primeira mulher, então, ficou grávida, mas aí perdeu o bebê. E em 1978, então, nasceu Louise, em Bristol, que foi a primeira criança fertilizada in vitro. E agora olha o que é interessante. Em 2014, a Apple e o Facebook anunciaram que eles iam pagar para congelar os óvulos das funcionárias que quisessem, que tivessem interesse. E desde então as tais empresas adotaram a prática. A Amazon, bom, eu não vou falar todos os nomes delas, mas esses daqui, e eu queria chamar bastante atenção para essa empresa daqui, tá? Porque o pessoal dessa empresa está bem ligado com a questão da engenharia genética. Mas aqui vem uma pergunta para nós. Por que essas empresas se preocupam tanto com isso? Por que eles querem patrocinar e se envolver na questão da engenharia genética? Eles não são empresas de tecnologia? Então, por que será que essas empresas de tecnologia estão tão preocupadas com a engenharia genética? Hein? É uma pergunta que a gente vai ter na cabeça. E aqui a gente começa então o nosso processo nos Estados Unidos. Então, em 1988, o US National Institutes of Health lançou uma grande iniciativa para desenvolver melhores métodos de sequenciamento de genomas. Tá? Então, 1988 foi o começo nos Estados Unidos. Então, aqui a gente tem o The Human Genome Project, que foi um projeto de 13 anos, então de 1990 até 2003, que foi um projeto internacional, mas liderado pelos Estados Unidos, para começar então a sequenciar e mapear os genomas humanos. Custou 2,7 bilhões de dólares, ou seja, não foi um programa pequeno. E a gente vê aqui então que quando o Human Genome Project terminou, uma empresa privada, liderada por esse cara, Craig Venter, já tinha conseguido um método alternativo para sequenciar genomas humanos, que era menos completo, mas muito mais rápido que os métodos do governo. Então, quem é esse parceiro aqui? Ele fundou 3 empresas, tá? A Celera Genomics, The Institute for Genomic Research e o J. Craig Venter Institute, tá? Ou seja, ele tem 3 empresas ligadas à engenharia genética. E aqui em 2010, ele anunciou o que foi considerado o primeiro grande avanço científico do milênio, ao sintetizar pela primeira vez vida artificial. E aqui a gente já começa a ver então o pessoal brincando de Deus, falando de vida artificial, então coisas muito estranhas que estão ligadas a esse tópico. Aí então a gente vê aqui essas 2 empresas aqui, tá? Então a Illumina e a Luna DNA. A Illumina, ela nasceu em San Diego e ela foi criada, então, foi uma das primeiras empresas a fazer o sequenciamento de genomas. E o CEO da empresa falou, então, que num futuro próximo eles querem sequenciar genomas por mais ou menos 100 dólares. Tá? Então eles meio que estabeleceram essa meta, que uma empresa chinesa, que a gente vai ver depois, também estabeleceu essa meta. E elas estão numa competição agora com essa empresa chinesa, que diz que vai conseguir antes. Então eles estabeleceram essa meta de 100 dólares para sequenciar os genomas. Tá? E a Luna DNA, então, que nasceu dessa empresa Illumina, ela quer criar um banco de dados global com todos os dados de todas as instituições que coletam dados do mundo,
criando um mercado que funciona por cryptocurrency. Então eles querem agora fazer um sistema global, que tu põe todos os dados do teu DNA ali dentro, e tu consegue vender e comprar através de moedas digitais. Ou seja, a gente vê que está começando a ficar muito estranho, e essa empresa aqui, a Illumina, ela está desde o começo, e a Luna DNA nasceu depois. Então a gente vê que sempre tem uma escala, né? Eles vão aumentando a escala. Primeiro, eles querem só sequenciar. Depois eles querem criar um banco global que funciona por venda de dados genéticos. Entenderam? Então tem que prestar muita atenção nesses avanços que eles fazem. E aqui a gente tem o projeto All of Us Research, que foi em 2015, começou na era Obama e começou com 130 milhões de dólares. Tá? Mas aí o US National Institutes of Health estão coletando dados de um alvo de 1 milhão de americanos para enviar os dados genéticos para esse projeto. Ou seja, o projeto começou a crescer e agora o Congresso aprovou 1,45 bilhões de dólares para esse projeto em 10 anos. Temos então o US Department of Veteran Affairs, tá, que criou seu próprio Biobank. O que é um Biobank? É um banco de dados com as informações genéticas de pessoas. Tá? Então, para quem não sabe, os veterans seria então as pessoas que saíram do exército americano. E aqui então o programa Million Veterans quer sequenciar o genoma de 1 milhão de veteranos até 2025. E agora a gente vê aqui por que será que eles querem sequenciar o pessoal do exército? O que será que tem no pessoal do exército que é tão importante? Por que eles estão fazendo isso no exército? Tá? Pergunta para deixar na cabeça. E aqui então a gente vê o Geisinger Health System, na Pensilvânia, que ofereceu sequenciamento grátis de genomas para pacientes em tratamento preventivo. Então aqui eles estão oferecendo sequenciamento de graça para as pessoas. Tá? Será o que eles ganham com isso? Por que eles estão dando isso de graça? A gente sabe que não existe nada de graça nesse mundo, a gente sempre que faz alguma coisa de graça, a gente está pagando de outra forma. Então, o que a gente... Vamos pensar aqui agora, eu não quero começar a dar opinião, eu não quero começar a fazer inferência, mas vamos começar a pensar, o que essa galera aqui está ganhando com isso? Eles não iam fazer isso por boa vontade, né? Alguma coisa eles estão ganhando aí dentro. Então, isso é uma coisa a se pensar. E aqui então, temos essa companhia de Delaware, que se chama Genomic Prediction. E aqui, eles usam modelos de computador para prever as porcentagens de doenças em embriões. Então, eles basicamente pegam os embriões e fazem um cálculo que é modelado num computador para saber qual é a probabilidade de ter tal e tal doença, tá? E aqui a gente entra no Reino Unido. O Reino Unido a gente sabe que apesar de não ser oficialmente um país mais tão influente hoje em dia, ele realmente tem um foco de pesquisa muito grande, tá? A gente sabe que o Reino Unido está nos meios globais muito fortemente e ele também está liderando esse projeto junto com os Estados Unidos e com a China. Tá? Então aqui a gente vê que em 2012 o 100,000 Genomes Project of Genomic England está usando dados do Sistema Nacional de Saúde para sequenciar genomas de pacientes com doenças raras e câncer. Tá? E aqui eu quero trazer atenção para uma coisa. Eles sempre vão começar com a questão de doenças raras. Tá? Sempre eles vão começar esse assunto na questão de doenças. E depois eles vão partir para outras coisas. Tá? Fiquem com isso na cabeça. Então aqui o Genomic Medicine Service, que é parte do National Health System, anunciou que todos os pacientes de doenças raras e câncer teriam seus genomas sequenciados na conta do governo. Tá? De novo, o que o governo ganha com isso? E aqui a gente tem então o UK Biobank, então, que hoje tem dados genéticos e de saúde de mais de 500 mil britânicos. E é o banco de dados genéticos mais importante do mundo para pesquisadores. Ou seja, eles estão pegando os dados genéticos da população e estão dando para pesquisadores. Né? Aqui a gente tem então essa empresa de Cambridge, chamada AstraZeneca, que quer sequenciar mais de 500 mil de genomas até 2026. Tá? E aqui vamos ver então o caso da Islândia. O que aconteceu na Islândia? A Islândia é um país pequeno, que tem essa empresa Decode Genetics, que foi fundada em 1996, e ela foi criada para coletar dados genéticos das pessoas da Islândia para entender melhor como funcionam as doenças. E aqui de novo, eu já falei para vocês, isso tudo vai começar através de doenças e depois vai partir para outros esquemas. Então aqui, para conseguir os dados necessários, eles convenceram o parlamento islandês a dar os dados de saúde pública para a empresa. Ou seja, a empresa conseguiu que o parlamento desse os dados de saúde pública para uma empresa privada. E aí de novo eu quero mostrar para vocês, será que faz tanta diferença se a empresa é pública ou privada?
Então, em 1998, essa empresa Hoffmann La Roche, que é da Suíça, comprou a Decode Genetics e hoje eles têm mais de 100 mil amostras de sangue, tá? Ou seja, a empresa começou na Islândia e agora é da Suíça, tá legal? E agora vamos ver então a questão da China. A China é um dos maiores investidores do momento nessas tecnologias, com campanhas bilionárias de liderança global na medicina. Todo mundo sabe que a China agora está competindo para ser um dos países mais avançados do mundo e a medicina não é exceção nenhuma. Então eles estão investindo bilhões e bilhões de dólares nesses projetos. E esse projeto aqui de engenharia genética é um dos projetos que vai dar mais poder para os governos e é um dos projetos mais financiados hoje em dia. Então, China's National Development and Reforms. Olha que interessante isso. Eles querem em 5 anos sequenciar metade dos recém-nascidos, além de financiar outros projetos que envolvem sequenciamento de genomas. Então imaginem, metade dos recém-nascidos na China vão ser sequenciados, ou seja, vão ter seus dados genéticos analisados. Eles querem em 5 anos sequenciar metade dos recém-nascidos. E eles também estão com muitos esforços de fazer um único sistema de compartilhamento de dados digitais. Quer dizer, por que eles querem fazer isso? Por que eles querem pegar os dados biológicos e botar num único sistema de compartilhamento digital? Tá? Vamos continuar pensando. Então aqui a gente vai ter a BGI Shenzhen, Instituto de Genômica de Pequim, tá? Fundado em 1999, e ele ajudou no desenvolvimento de técnicas de sequenciamento de genomas, é líder no mercado e muitos projetos e conquistas. Então eles têm uma lista completa na internet, eles fizeram muitos avanços, eles foram os pioneiros em muita coisa nessa corrida aqui. Só que eles são mais atrasados, eles começaram em 1999, tá? Se for comparar com 1988 lá dos Estados Unidos. E aqui a gente tem que pensar o seguinte, a gente sabe que a China, eles têm um abuso de poder através da coleta de dados, tá? Então por que será que na China eles estão focando tanto em sequenciar tantas pessoas e criar um sistema digital de compartilhamento de dados, tá? Então isso a gente não pode esquecer, tá? Mantenham isso na cabeça. Aqui a gente vai ver então o papel da inteligência artificial, tá? Muitos devem estar pensando, tá, mas o que a inteligência artificial tem a ver com engenharia genética, tá? Ela é usada para conseguir e associar as partes do código genético com certos traços, tá? Como assim? Tu põe no computador as sequências dos genes das pessoas e eles vão fazer uma conta matemática muito mais rápida que a gente não conseguiria captar com o nosso cérebro e assim eles vão associar a certos traços ou doenças ou tendências. Eles vão achando padrões através de computadores para conseguir identificar qual é o papel de cada genoma humano. No futuro, vai ser usado como um formador de estratégia para produzir seres humanos mais desenvolvidos. Como assim? A gente sabe que os computadores eles têm uma estratégia muito melhor do que nós. O melhor jogador de xadrez do mundo não consegue ganhar de um computador hoje em dia, porque os computadores eles têm as melhores estratégias. Então, no dia que a engenharia genética virar uma coisa que vai ser usada para fazer bebês mais bem desenvolvidos, como eu já falei na linguagem deles, melhores, então vai ser usada a inteligência artificial para fazer uma maximização das características nos bebês, ou seja, fazerem bebês super potentes, digamos assim, tá? Que tenha o maior, que seja maximizado então todas as características que eles consideram positivas. E aqui a gente tem então algumas empresas, que nem a Deep Genomics, que fica aqui no Canadá. Ela aplica inteligência artificial aos estudos dos genomas para descobrir padrões como doenças funcionam. Então, como eu falei agora, a gente tem aqui o Buxi Nextcode, que fica na China, e o Google, que criaram um armazenamento em nuvem para armazenar o código genético. Então, vocês estão vendo esse foco em armazenamento de código genético? Essa coleta de dados excessiva? E aqui a gente está vendo então a Biogen, que é de Boston, tá? Que ela está trabalhando para descobrir como computadores de quantum conseguem aprimorar o processo de leitura de DNA. Tá? Aqui a gente tem também o Personal Genome Project em Boston, que está querendo criar um banco de livre acesso para dados genéticos nacionais. Então, a conclusão disso é o seguinte: a gente estima que 2 bilhões de genomas humanos serão sequenciados na próxima década. E tudo isso vai ser armazenado digitalmente em uma única plataforma. Então, o que isso significa? A gente vê aqui que tem 2 esforços. O primeiro é de sequenciar o genoma de várias pessoas. Então, eles vão tentar atingir o maior número de pessoas que eles conseguirem para pegar os dados genéticos. E o segundo esforço, então, é botar esses dados genéticos em uma única plataforma de armazenamento. E aqui, então, eu gostaria de terminar com essa ideia aqui da Fundação Bill e Melinda Gates,
que eles estão investindo milhões de dólares em tecnologias de engenharia genética. E isso tudo é porque, segundo o nosso querido, a edição de genes e a inteligência artificial vão salvar o mundo. Então a edição de genes e a inteligência artificial vão salvar o mundo, diz ele, tá? O fundador da Microsoft. E a gente já viu que a Microsoft está bem envolvida com essas questões. Então eu queria perguntar para vocês, por que a Microsoft está envolvida com isso? Tá? A gente vai ver isso então no quarto vídeo dessa série. O próximo vídeo vai ser sobre o fim do sexo como forma de concepção de bebês. E depois o outro vídeo vai ser sobre as relações de poder, onde a gente vai ver isso mais profundamente. Nesse vídeo aqui, eu queria mostrar só para vocês uma forma geral, então, de todas essas empresas e projetos que estão fazendo projetos de engenharia genética. E aqui, então, o nosso querido Bill, ele chama isso de filantropia, tá? Será que é mesmo? Será que é mesmo filantropia que ele está fazendo com essa questão toda? Eu vou deixar para vocês responderem, tá? Eu vou deixar para vocês pensarem, mas ele está muito preocupado em salvar o mundo, mas ele também está muito preocupado com a coleta de dados, né? Então, essa questão fica para vocês pensarem. Então esse foi o vídeo de hoje, esses foram os principais projetos e as principais empresas que trabalham com engenharia genética. Eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que não foi um vídeo tão interativo, mas ele é importante para os nossos próximos vídeos. Então tentem acompanhar até o final da série, porque eu vou mostrar para vocês quando que a gente vai conseguir perceber quando os projetos de engenharia genética estiverem realmente sendo implantados em grande escala na sociedade e como que vocês fazem para fugir deles, tá bom? Então um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.